Quando Abraão ele foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, ele recebeu, o Senhor disse para ele a seguinte frase: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então, Abraão morava em Ur dos Caldeus, que ficava na Babilônia. Então, sai da Babilônia, sai dela, povo meu. Ló, quando ele foi advertido por aqueles dois anjos, os dois anjos disseram para ele: Ló, pega a tua família, a tua casa e sai, para que tu não sofras junto com o castigo que essa cidade vai sofrer. Então, os anjos disseram: sai dela. Dela quem? De Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é lugar que se tornou linguagem espiritual, assim como Babilônia também. Se você pega esses dois textos e compara esses dois textos com aquela mensagem que está ali em Apocalipse capítulo 11, onde o Senhor está dizendo: sai dela, povo meu, na queda da grande Babilônia, aquele anjo que sua glória ilumina toda a terra. Então ele está dizendo: sai dela, povo meu. Se você compara esses três textos, você vai ver que a mensagem comum é essa: sai dela, povo meu. Dela quem? Ele está se referindo à Babilônia. Para Ló, ele está se referindo a Sodoma e Gomorra. Então a gente vai chegar a uma conclusão nesse vídeo de quem é a grande Babilônia, ou pelo menos esclarecer melhor de quem se trata a grande Babilônia nesse segundo vídeo da série Quem é a grande Babilônia. Eu vou pegar aqui o texto de Ezequiel capítulo 37. No texto de Ezequiel capítulo 37 você vai encontrar uma das profecias mais famosas que tem nas escrituras, que é a profecia sobre o Vale de Ossos Secos. Na profecia do Vale de Ossos Secos, no capítulo 37, no verso 12, ele usa essa linguagem. Ele vai dizer assim: ó, eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir vossa sepultura. Então você vê que essa profecia aqui, ela não está relatando um acontecimento específico, um local, mas ela está dizendo para a gente, mostrando para a gente um acontecimento mundial. Porque você sabe que abrir sepultura, povo meu, ele está se referindo ao seu povo. Então ele está falando da ressurreição dos mortos. Então isso indica um acontecimento mundial, a ressurreição dos mortos. Se você pegar esse texto de Ezequiel capítulo 37 e analisar junto com Apocalipse capítulo 11, você vai ver que ali vai estar o cumprimento dessa profecia de Ezequiel 37. Apocalipse capítulo 11 fala da ressurreição das duas testemunhas, as duas testemunhas que estão sendo mortas na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. A linguagem Sodoma, Egito, Babilônia, espirituais. Essas linguagens se tornaram linguagens espirituais. Então, aqui, elas ouvem uma voz. Olha como liga com o texto de Ezequiel 37, liga com os outros textos que eu falei de Abraão, Ló e Apocalipse capítulo 18. Elas ouvem uma voz que vai lhes dizer a seguinte frase: subi até aqui. Um espírito de vida nelas penetrou e ergueram, ficaram de pé e subiram. Então as duas testemunhas sobem, está acontecendo ali que elas estão ressuscitando as duas testemunhas. Um espírito de vida as colocou de pé e elas subiram numa nuvem, seus inimigos as contemplaram. Você vê que 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre que os mortos serão ressuscitados, mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então você viu aqui nesses textos que ele falou de um lugar específico, né, chamado Sodoma. Ele falou de um lugar chamado Egito. Usou duas linguagens espirituais, porque ele mesmo no texto diz que é algo espiritual. E ele diz lugar onde o Senhor das duas testemunhas foi crucificado, Apocalipse capítulo 11. Esse lugar é Jerusalém. Então ele está se referindo como uma linguagem espiritual para Egito e para Sodoma. Olha o que o Senhor quer mostrar aqui nesse mistério que a gente vê da grande Babilônia. Então ele está mostrando uma Babilônia espiritual. Mas você vê que os eventos
do capítulo 37 de Ezequiel não é algo literal local, é algo espiritual mundial. Então aqui você vai montando o quebra-cabeça para você poder compreender quem é realmente a grande Babilônia sem estar atirando para um lado e para o outro. Existe um sentido espiritual, mas existe um sentido literal sim para a grande Babilônia. Em Mateus 24, Lucas 21, Jesus ele fala do sermão dos últimos dias. Então Jesus diz que, ele diz assim, ó, ele diz, quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, ele diz que o tempo da sua devastação vai estar próximo, está próximo o tempo da sua devastação, da sua destruição. Então ele vai dizer assim para o povo, fujam, não voltem, saiam dessa cidade, sai dela. Jesus adverte, ó, fujam, saiam, não volte, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Ele disse, a ordem de Jesus é que fujam. Então você vê que Jesus, nesses dois textos, ele está falando da mesma coisa, do mesmo acontecimento que você vai ver os profetas relatando uma devastação num local específico chamado Jerusalém. Então o Apocalipse 17, você compara com os textos. Apocalipse 17, ele diz o seguinte, ele diz em Apocalipse capítulo 17 que eles odiarão a meretriz. A meretriz, em Apocalipse capítulo 17, está sentada sobre muitas águas. Dessas muitas águas, sobe uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Então ele está mostrando um sistema político ali dentro. Então essa meretriz está sentada sobre essas muitas águas. Então você vê que ele mostrou algo espiritual ali. A meretriz, que está escrito na sua testa, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, um mistério a ser revelado. Então você vê que ela mostra uma mulher, mostrou em Apocalipse capítulo 11 uma cidade, aqui também mostra em Apocalipse capítulo 17 um mistério espiritual, mas mostra que é uma cidade, mostra um sistema mundial e mostra algo que é espiritual e que é literal. Então o que você conclui de tudo isso? Você conclui que Babilônia é um local específico chamado de Babilônia espiritual, mas você também conclui que Babilônia é um local no mundo, um local onde tem um acontecimento mundial, onde o Senhor disse para o povo dele, sai dela, povo meu. Então Babilônia é um sistema político, é um sistema no mundo, é algo que está no mundo todo, uma grande Babilônia. Por isso que ele fala grande Babilônia, e ele disse para o povo dele, sai dela, povo meu. Mas esse termo grande Babilônia também é aplicado para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, onde o Senhor está se referindo. Então por isso que fica difícil de resolver esse mistério, porque Babilônia ela pode ser interpretada como um termo espiritual quando ele se refere a Sodoma, Gomorra, Egito. Babilônia pode ser um termo literal quando ele se refere ao mundo. Mas você vê que esses termos são usados como termos espirituais para mostrar que o Senhor está tirando o povo dele do Egito, que o Senhor está tirando o povo dele da Babilônia, está dizendo o povo dele sair de lá. E mostra um termo específico também para Jerusalém, onde ele está dizendo, fujam para os montes, porque vai haver uma devastação nesse lugar. E ele está mostrando que ali é uma Babilônia, é uma grande Babilônia também. Então por isso que você pega os textos e não consegue compreender, porque se interpreta literal, mas também é um termo espiritual para a gente entender esse mistério da grande Babilônia. Então eu vou voltar com mais vídeo explicando esse assunto. Até o próximo, em nome de Jesus.